Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha, que tá aqui toda quarta-feira, 20 horas. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Igor Richter, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática, para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu dia a dia de consultório e dessa forma alcance resultados ainda melhores de hipertrofia e emagrecimento com os seus pacientes, certo? E essa também é a primeira aula de aquecimento para imersão nutricionista de consultório. Nesse evento que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para aprender em 10 dias a atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Então, se você ainda não se inscreveu, o link para a inscrição está aqui na descrição desse vídeo. E é muito simples, galera, é só você colocar lá o seu nome, seu e-mail, que é 100% online, 100% gratuito. Beleza? Então, aterrissando no nosso tema da primeira live de aquecimento para imersão nutricionista de consultório. Como ajustar a dieta para acelerar os resultados do paciente. E aqui eu vou entrar num tema que vocês mandam muita mensagem perguntando, que é dentro desse universo do o que fazer na consulta de retorno. Então, o ajuste na dieta é uma parte importante da consulta de retorno, mas nós precisamos saber interpretar quando ou não realizarmos esses ajustes, beleza? Então, mais uma vez, imersão nutricionista de consultório dia 28, 29 e 30 de março. E esses temas aqui, galera, das aulas semanais, inclusive o tema dessa primeira live de aquecimento, eu tenho feito com base nas perguntas que vocês me enviam. Nas mentorias que eu faço com os alunos da formação, nas perguntas que vocês me enviam no inbox do Instagram, nas caixinhas. E hoje eu recebi essa pergunta aí na caixinha do Instagram. Igor, eu preciso mudar a dieta do meu paciente toda consulta? Então, sobre isso que nós vamos falar hoje. Ajuste na dieta, quando fazer, como fazer e principalmente analisar. A gente vai aprender hoje a analisar o papel do nutricionista nessa consulta de retorno. Eu vejo muitos profissionais inseguros nesse momento que tomam uma atitude, realizam ali um ajuste com base no que na cabeça dele o paciente quer ouvir. Ao longo da aula a gente vai entender isso melhor. Então, antes de mais nada, eu queria contar a história da Carmen para vocês. A Carmen, ela é uma paciente que eu comecei a atender, na verdade, em novembro de 2022. Esse primeiro dado aqui de avaliação física já é em dezembro, mas ela começou o acompanhamento comigo em novembro, E ela teve aquele clássico relato: Igor, eu quero emagrecer, eu já tentei, olha que interessante isso aqui, eu já tentei seguir outras dietas, eu já fiz acompanhamento nutricional com outros nutricionistas, só que eu acabei abandonando porque eu não tinha condições financeiras de continuar investindo nos manipulados que a Nutri anterior me passava. Tudo bem? Então isso aqui é muito comum nós encontrarmos no consultório. Na primeira consulta, eu não fiz a avaliação por bioimpedância. Essa já é uma avaliação por bioimpedância na segunda consulta. Então, como eu coloquei para o Dietbox, ele me dá o comparativo das avaliações por bioimpedância, que é o que eu vou mostrar para vocês nesse primeiro momento da aula. Aí eu não tenho os dados da primeira consulta, mas ela tinha ali por volta de 78 quilos, certo? Eu não fiz bioimpedância, me guiei somente pelo peso total na balança e as circunferências. Como eu falo bastante aqui nas aulas da Escola da Nutrição Esportiva, quanto mais gordura o paciente tem, mais gordura ele perde no contexto metabólico de déficit calórico. Então, se você está atendendo um paciente com obesidade, com sobrepeso, a maior parte, se não 99%, 100% do peso que esse paciente vai perder ao longo do déficit calórico é proveniente de gordura. Tudo bem? Quanto menos gordura o paciente tem, mais massa muscular ele perde no déficit calórico. Então, essas estratégias de preservação de massa muscular, aumento de proteína, associação da dieta com o treino de força, isso é muito aplicável nesse paciente com baixo percentual de gordura. Nesse paciente, realmente, avaliarmos a composição corporal de forma mais precisa é importante para saber se aquele paciente está perdendo mais massa muscular ou gordura. Mas no caso de pacientes com sobrepeso, obesidade, certo? A gente pode considerar que esse peso perdido inicialmente é de gordura.
Então, nesse caso, a gente não precisa, para esses outros casos de obesidade e sobrepeso, nós não precisamos de uma avaliação física tão minuciosa. Inclusive, pode ser desconfortável para o nosso paciente. Por isso que para essa paciente eu comecei somente com o peso total na balança e com as circunferências. Essa já é a avaliação por bioimpedância na segunda consulta. Então, eu prescrevi uma dieta com déficit calórico, tudo bem? Sem nenhuma suplementação. Inclusive, essa paciente segue até hoje sem usar nenhum suplemento. E na segunda consulta, já ali no final de janeiro, aproximadamente 30 dias depois, ela tinha perdido por volta de 2 quilos. Questão, associação com o tema da aula de hoje. Igor, você mudou alguma coisa na dieta dessa paciente? E a resposta é que não. Tá? Então, ela foi na primeira consulta, em novembro, com 78 quilos aproximadamente. Na segunda consulta, ela tinha perdido quase 2 quilos e eu não alterei nada na dieta. Na terceira consulta, ela tinha perdido mais de 2 quilos e eu não alterei nada na dieta. Né? Retornando da terceira consulta, menos 1 quilo, 1,1, fora o ganho de massa muscular, né? Porque ela teve esse ganho de massa muscular importante ao longo do processo, considerando que ela fazia crossfit, faz até hoje crossfit e musculação. Então ela teve ganho de massa muscular ao longo desse período e eu estou considerando aqui, para explicar, contextualizar para vocês, só o peso total na balança, certo? Pela bioimpedância a gente compara e avalia também que ela ganhou massa muscular. A grande questão é, sem alterar a dieta. E essa foi a última consulta dela essa semana. Né? Então, é uma paciente que está perdendo peso progressivamente, sem usar nenhum suplemento, só com treino e dieta. Crossfit e musculação. Com a mesma dieta desde novembro. Tudo bem? Para não dizer que eu não alterei nada, em alguns momentos da rotina dela, ficava difícil fazer um lanche na parte da tarde que eu coloquei um sanduíche com proteína, no caso sanduíche com queijo, e ela falou que dependendo do dia, estava ficando difícil fazer esse lanche. Então eu substituí nesses dias especificamente por uma fruta que era algo mais prático, certo? Então foi a única alteração, sendo bem transparente aqui com vocês, que eu fiz ao longo desse processo. Alguns dias da semana, de 1 a 2 dias, ao invés de fazer o consumo do sanduíche, ela faz o consumo da fruta. Fora isso, não mudei nada. Se vocês quiserem dar uma pausa para analisar todos os dados, mas perdeu medida aqui da... Tem até uma questão interessante aqui que vale a pena a gente chamar a atenção. É abdômen. Da segunda consulta para a terceira, ela teve um pequeno ganho ali de meio centímetro, tá? Isso aqui é normal. Às vezes o paciente está mais inchado, não tem problema, tá bom? Você pode ver que essas medidas já voltaram, né, ao 99 na outra consulta, na consulta subsequente, e depois caiu. Então não se prende somente a um marcador, tá? Se você está acompanhando o peso total, vale a pena você usar também circunferência. Se você está usando só circunferência, vale a pena você avaliar o peso total, certo? Grande questão aqui, questão principal. Não teve alteração na dieta. Então o primeiro déficit calórico que eu calculei em novembro funcionou, né, até essa semana, com uma perda de peso bem importante em relação à roupa, em relação a resultado estético. Então, não é uma necessidade, já respondendo essa pergunta que eu fiz lá no início, você alterar a dieta em toda a consulta, tudo bem? E eu vejo alguns nutricionistas, inclusive eu recebi essa pergunta de uma outra seguidora, né, que era a seguinte: mas Igor, o meu paciente, ele foi até o meu consultório numa segunda consulta, pagou uma nova consulta, já que eu não dou do retorno, e eu não vou fazer nada. Ele teve resultado, mas eu não vou alterar a dieta dele? E a resposta é que sim. Se ele teve um excelente resultado, não tem motivos, não tem justificativa para você alterar essa dieta. A gente vai ver mais para frente isso nessa aula de hoje. Mas você pode atrapalhar se você fizer um ajuste. Você pode mais atrapalhar do que ajudar, beleza? Então, quais são os possíveis ajustes que a gente pode fazer na dieta do paciente quando houver necessidade? Você pode alterar as calorias. Então, digamos que o paciente ele não está emagrecendo. Você pode fazer um ajuste na caloria. Você pode ajustar os macronutrientes, isso é, manter a mesma ingestão energética em relação às calorias, mas, por exemplo, aumentar a quantidade de proteínas, né, ou aumentar a quantidade de carboidratos, se você quer aumentar a intensidade do treino daquele paciente. Tudo bem? Então, você pode manter o mesmo valor energético do plano alimentar, só jogando, né, com os macronutrientes, só ajustando esses macronutrientes. Você pode também, pensando já na questão da adesão, ajustar horários,
certo? Quantidades, digamos que é um paciente que você fez uma prescrição maior no café da manhã e ele te relata na consulta de retorno que não está conseguindo consumir toda aquela refeição, mas que ele sente mais fome na parte da noite, você pode realocar alimentos daquela refeição para a parte da noite, sem mexer nas calorias, sem mexer nos macronutrientes. Tudo bem? Você pode utilizar estratégias para aumentar a saciedade, alimentos de baixa densidade calórica, mais proteína, por exemplo. Então, tem uma série de ajustes que você pode fazer na dieta do seu paciente. Não somente ajustar as calorias. Quando a gente fala de ajustar a dieta, vem muito na nossa cabeça essa questão das calorias, né? Ou aumentar o déficit calórico, ou aumentar o superávit calórico, mas não. Existe uma série de ajustes que nós podemos fazer sem mexer nas calorias. Beleza? Tá fazendo sentido? E quando o Nutri traz essa questão, mas Igor, eu não vou mexer na dieta desse paciente, ele tá aqui me pagando, eu não vou alterar nada. Isso está muito relacionado, galera, com uma insegurança profissional mesmo. Quando você não necessariamente acredita naquilo que você está fazendo, ou quando você não acha que a sua consulta vale aquele valor, tudo bem? Então, a insegurança profissional, parte das vezes, leva a gente a pensar dessa forma, a querer fazer um ajuste para valorizar o próprio trabalho, por não estar acreditando naquilo, mas preste atenção já nessa mensagem. Talvez o principal insight dessa aula de hoje, né? Não ajustar a dieta também é uma decisão profissional. Tudo bem? Também é uma decisão que leva em consideração a capacidade do profissional. Ter essa autoridade para manter a dieta quando ele acreditar que aquilo ali é a melhor conduta. Tudo bem? Então você não precisa ajustar a dieta só porque o seu paciente está pagando uma nova consulta. Certo? Trago essa analogia para vocês. Imagina o seguinte, você está lá na academia, está lá no crossfit, na natação, e você deu um mau jeito na coluna. Sentiu uma dor muito forte que já vem ali durando alguns dias. Por conta dessa dor, você resolveu procurar um fisioterapeuta, né? Foi lá, fez uma sessão, ele conversou com você, falou que para aquela dor sumir são necessárias 3 sessões, aqui numa situação hipotética, são necessárias 3 sessões para que você saia daquela situação de dor, e na primeira sessão você já sente uma melhora incrível, né? Ele fez ali um alongamento, um relaxamento, uma massagem, e você saiu dali bem melhor, sendo que, como ele conversou com você, você precisa voltar para novas 2 sessões. Se você chegar nessa segunda sessão com esse fisioterapeuta falando que você está muito melhor, né? Que você está muito melhor, que aquela dor praticamente sumiu, o que você espera desse profissional? Você espera que ele mude a maneira dele de trabalhar, que está dando resultado, só porque você está pagando uma nova sessão? Eu acredito que não, porque você está preocupado com o seu resultado. E é essa a mentalidade que nós temos que ter no consultório. O paciente, ele não está preocupado se você vai ou não mudar aquela dieta. Ele está preocupado se ele está progredindo, se ele está tendo resultado. Então, nesse caso aqui, você quer melhorar a dor, né? Você quer sair zerado daquelas sessões. E para isso, você dá autonomia para aquele profissional que você confia, para aquele fisioterapeuta fazer o que ele acha melhor, certo? Você não vai ficar chateado com aquele fisioterapeuta ou achar ele um mau profissional só porque ele repetiu os primeiros exercícios da primeira sessão. Até porque você está vendo que isso está dando resultado. Então eu quero que vocês tragam essa mentalidade para o dia a dia de consultório, tá bom? Quem decide o que vai ser feito é o nutricionista. E, principalmente, o seu paciente, ele está preocupado com o resultado. E é isso que ele quer que você entregue. Se ele está tendo resultado e manter aquela dieta é o melhor para ele, é isso que você deve fazer. E se for necessário, você explica para aquele paciente o famoso time que está vencendo no Smash. Não é isso? Digamos que é um paciente que está emagrecendo, emagreceu bastante da primeira consulta para a segunda, como o caso da Carmen que eu mostrei para vocês, e eu resolvo, né, digamos que numa situação hipotética, eu decido, né, acelerar os resultados. Eu vou aumentar aqui o déficit calórico porque a Carmen está pagando uma nova consulta e eu tenho que fazer algum ajuste para mostrar serviço. É bem provável que, com um déficit calórico mais agressivo,
ela não conseguisse seguir a dieta tão bem. Não é isso? Sentisse mais fome, furasse mais a dieta. Isso com certeza impactaria esse excelente resultado que ela vem desenvolvendo nos últimos meses. Então, mais uma vez, não ajustar a dieta também é uma decisão profissional, beleza? E o seu paciente, ele quer resultado. Essa mesma seguidora que mandou essa mensagem perguntando: mas Igor, eu não vou mudar nada na dieta do meu paciente, mesmo ele tendo pagado uma nova consulta, ela trouxe a seguinte questão, logo depois, né? Porque o paciente, parte das vezes, acaba investindo mais no acompanhamento médico do que no acompanhamento de um nutricionista. Eu trouxe essa reflexão para ela. Mas, vou chamar aqui de fulana. Fulana, o paciente, só para a gente resolver essa questão do mudar ou não a dieta na consulta de retorno, porque ela ainda estava insegura em relação a isso, em manter o resultado, manter a prescrição. Se um paciente ele vai no médico, por exemplo, um cardiologista, ele está tomando um medicamento para hipertensão, e o cardiologista mantém a prescrição do remédio, você acha que o paciente vai ficar insatisfeito? Você acha que o paciente foi ali esperando que o médico aumentasse a prescrição do remédio ou então diminuísse? Claro que não. O paciente está preocupado com a saúde dele. O paciente está preocupado com o resultado. Então eu coloquei essa imagem aqui para enfatizar, ratificar isso na cabeça de vocês. O paciente está preocupado com o resultado, tudo bem? E se para o melhor resultado dele, o ideal é você não ajustar a dieta, isso que tem que ser feito. Certo? Então, batemos esse martelo. Lema aqui da Escola da Nutrição Esportiva para a galera que está chegando agora, que se inscreveu no evento, na imersão e está assistindo às aulas de aquecimento. Aprender, aplicar e transformar. Afiar o seu machado para entregar os melhores resultados para o seu paciente. E esse é o método infalível, esse meme que está na tela. Tá? Aprender, aplicar e transformar. E se você está assistindo essa aula na quarta-feira à noite ou em qualquer outro horário, eu já convido você a tirar uma foto do computador ou um print da tela do celular, colocar lá no Instagram e marcar @escola da Nutra Esportiva, certo? Para mostrar para os seus pacientes e para os seus futuros pacientes que você está se capacitando, beleza? Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu na imersão nutricionista de consultório, o link para inscrição está aqui na descrição desse vídeo, certo? Entendi, Igor. Beleza, então já entendi a linha de raciocínio, se o resultado tá legal eu mantenho, tal, se não tá legal eu mudo, mas vamos lá, vamos para a parte prática. Quando você acha que é interessante eu ajustar a dieta do meu paciente? Vamos lá. Primeiro, o que você vai fazer na sua consulta de retorno? Avaliar os feedbacks. Realizar perguntas, né, para investigar a adesão. Eu gosto de fazer uma pergunta, já até falei isso aqui em outras aulas, que é o seguinte: fulano, de 0 a 10, o quanto você conseguiu seguir o nosso plano alimentar? Consegui 8, beleza. O que faltou para alcançar o 10? E aí você já vai entendendo qual é a possível dificuldade que ele tem encontrado. Outra pergunta interessante, sobre a saciedade. Como que você está se sentindo? É comum, durante o déficit calórico, o paciente, alinha o objetivo de emagrecimento, sentir mais fome. Então você pode investigar se ele está sentindo fome, qual horário ele está sentindo mais fome, ou então se é um paciente que você está trabalhando com hipertrofia, como que está a saciedade, se ele acha que tem muita comida, se ele acha que em alguma refeição está mais difícil consumir aquela quantidade de carboidratos maior, pensando nessa lógica de realocar aqueles alimentos. Então saciedade é muito importante você investigar, e aqui eu estou falando de alterações, possíveis alterações que não necessariamente, né, dizem a respeito da ingestão calórica. São ajustes aqui que a gente pode fazer sem mudar a ingestão energética, sem mudar aquele cálculo que você fez para a prescrição, beleza? Outra questão, praticidade, que também está muito relacionado à adesão. Tem algum momento do dia que está mais difícil realizar alguma dessas refeições, certo? Alguma dessas refeições está difícil de, logisticamente falando, levar para o trabalho, ou então preparar, certo? Então é uma questão interessante também para você investigar. E outras questões, sono, qualidade de vida de forma geral, o sono do seu paciente, será que você fez alguma prescrição que pode ter influenciado na qualidade do sono, certo? Talvez algum alimento ou suplemento estimulante na parte ali do final da tarde, na parte da noite, né? Disposição, será que aquele paciente está se sentindo mais disposto, será que não? Hábitos intestinais, muito comum na maioria das vezes o paciente ter uma alteração positiva nos hábitos intestinais a partir
de uma intervenção dietética, então vale a pena você investigar até mesmo para enaltecer o resultado do seu paciente. Vale lembrar que resultados num acompanhamento nutricional, eles não se resumem só à estética, então você pode avaliar, coletar os feedbacks dos seus pacientes com base nesses pontos que eu trouxe aqui, em outros também que vocês considerem interessantes, e ajustar a dieta com base nisso. Se você investigar que essa dieta, que esse plano alimentar, ele pode ser melhorado, tá bom? Mais uma vez, não é uma regra, certo? Mas é uma possibilidade de você melhorar a dieta do seu paciente sem necessariamente mexer no cálculo, beleza? Exemplo, né? Caso de emagrecimento, paciente sentindo muita fome. O que você pode fazer? Aumentar a quantidade de proteínas, então reajustar os macronutrientes, talvez diminuir carboidrato, diminuir as gorduras, aumentar a quantidade de proteína, que é o macronutriente mais sacietogênico, é uma boa intervenção, né? Substituir alimentos de alta densidade calórica por alimentos de baixa densidade calórica. Sempre trago o exemplo clássico aqui da melancia. Então, por exemplo, se no lanche ali da tarde você colocou uma banana, né, você pode substituir pela melancia. Ele vai consumir uma quantidade maior, um volume maior de alimentos com a mesma caloria da banana, que ele teria uma quantidade menor. Então, fazer essas substituições considerando a densidade calórica, a densidade energética dos alimentos. Mais uma forma de você alterar a dieta do seu paciente sem mexer nas calorias. Fracionamento das refeições. Então, se alguma refeição, por exemplo, ele acha que tem uma quantidade maior de alimentos, você pode realocar para outros momentos que ele está sentindo mais fome. Redução de refeições líquidas, isso é muito importante no emagrecimento. Se o paciente estiver sentindo fome, vale lembrar que refeição líquida traz menos saciedade que a refeição sólida. Então aqui eu trouxe uma série de opções de ajustes que nós podemos fazer sem mudar as calorias. Tá bom, galera? Se você fez um cálculo assertivo, se você calculou a taxa metabólica de repouso, o gasto energético com as outras atividades, fez um cálculo assertivo, realizou uma prescrição assertiva, se o seu paciente não está conseguindo seguir bem aquela dieta, existe uma série de alternativas ao invés de mudar todo o seu cálculo, beleza? Mas, né, por outro lado, também é possível e provável que isso aconteça em algum momento. O seu paciente seguiu a dieta, pô, Igor, não tive problema, a saciedade está legal, né? Segui praticamente 100%, mas, né, a gente não está vendo resultado. Você avaliou o paciente pela balança, usou a bioimpedância, utilizou o protocolo de hidratação correto para a bioimpedância, que eu sempre ratifico, que eu sempre chamo a atenção, puxo a orelha de vocês que tem que fazer, tem que enviar para o paciente o protocolo de hidratação. Eu, mais cedo na aula, mostrei resultados de bioimpedância, mas esqueci de avisar isso. Eu sempre mando o protocolo de hidratação. Então, a minha secretária, ela religiosamente manda o protocolo de hidratação 7 dias antes da consulta do paciente. Tudo bem? Então, se você usa bioimpedância, leve em consideração o protocolo de hidratação. E ainda assim, não é o melhor método, tá? Também é importante nós falarmos sobre isso, mas para indivíduos com sobrepeso e obesidade é um método interessante, até porque você não precisa de uma avaliação tão assertiva, tão minuciosa em comparação, por exemplo, à dieta de um atleta, de um fisiculturista que tem um percentual de gordura mais baixo, beleza? Então, coloquei a bioimpedância aqui, mas sempre que eu falo de bioimpedância, eu gosto de levantar, né, e fortalecer esses pontos. Adipômetro, né, você pode também e deve, se é um paciente que não tem obesidade, sobrepeso, você pode utilizar o adipômetro. Medidas de circunferências, roupas, se avaliando todas essas questões, você vê que realmente o seu paciente ele não teve resultado, aí sim você pode e deve ajustar a dieta. Tá? Então, na minha percepção, na minha condição profissional, eu faço os ajustes na dieta pensando ali de uma maneira mais sólida, na base do cálculo, mesmo quando ele não tem resultado. Tudo bem? E nessas condições, eu incentivo e faço a sugestão de vocês também realizarem os ajustes. Nesse caso, vale a pena sim, beleza? Igor, quando que eu não vou ajustar a dieta do meu paciente? Até aqui, eu acho que ficou claro o meu pensamento em relação a isso. Quando não ajustar a dieta do paciente, quando o paciente apresentar bons resultados. Esse pulso firme, mais uma vez,
esse pulso firme, essa decisão profissional do nutricionista é importante, certo? Para um nutricionista que já atende no consultório, que tem segurança nos atendimentos, que tem resultado de verdade com os pacientes, que já tem mais experiência, é muito comum isso aqui, galera. O paciente chegou no consultório, fez as avaliações, conversou, excelentes resultados, tá liberado, tá? Não vamos mexer na dieta. Time que tá ganhando não se mexe, beleza? Então, excelentes resultados, excelente adesão, nada para mudar, tá liberado, beleza? Próxima consulta daqui a 40 dias. Show? Não tem problema nenhum fazer isso. Você estudou, você se capacitou para tomar essa decisão quando for necessário, beleza? Mas isso não quer dizer que você não possa fazer nada por aquele paciente se esse paciente teve bons resultados. Então, digamos que você esteja trabalhando com emagrecimento. O paciente voltou na consulta de retorno, já perdeu peso, já começou a perder peso de forma mais expressiva, já mudou os hábitos alimentares. Você pode, né, incentivar a outras práticas de saúde, outras práticas mais saudáveis, progredir outras metas. Lá na formação, dentro do método, eu ensino a você a definir prioridades para os seus pacientes, além dos resultados estéticos. Ele vai chegar no seu consultório querendo hipertrofia, querendo emagrecimento, mas a partir da anamnese você consegue definir outras prioridades para esse paciente. Dessa forma, na consulta de retorno, por mais que o paciente tenha bons resultados estéticos, você pode ir progredindo outros objetivos de saúde. Então, melhorar a intensidade do treino, treinar mais vezes se for possível, beber mais água, né? Aumentar o leque de alimentos, experimentar novos alimentos, novas frutas, vegetais, né? Então, existe uma série de outros comportamentos que você pode incentivar no seu paciente, até mesmo na questão de saúde mental, tá bom? Evoluir o seu paciente como um todo, incentivar o seu paciente a ler mais, né? A meditar, se for o caso, dependendo da sua linha de trabalho. Então, interessante, né? Excelentes resultados estéticos, mas conversa com aquele paciente, pensa como que você pode progredir aquele paciente como um todo, tudo bem? E aqui eu nem tinha pensado em falar nisso nessa aula de hoje, mas eu acho muito importante o nutricionista ele ter um estilo de vida que chame a atenção da população. Essa é a nossa área. Então, se você treina, se você tem uma excelente alimentação, se você lê, se você estuda, naturalmente, se você transmite isso através das redes sociais principalmente, naturalmente vai despertar nos seus seguidores e nos seus pacientes uma vontade de ser mais parecido com você. Tudo bem? Então, quando ele chega no seu consultório, ele está evoluindo, você pode incentivar aquele paciente a ter comportamentos que você já tem, que são interessantes para a saúde, como todos esses que eu falei. Beleza? Então, não se resume somente a resultados estéticos. Fez sentido, Nutri? Então, voltando à pergunta inicial. Igor, eu preciso mudar a dieta do meu paciente toda a consulta? E acredito que a essa altura do campeonato, essa resposta ela já está bem clara na cabeça de vocês. Beleza? Mais uma vez, galera, chegamos na reta final da nossa live de hoje, nossa primeira aula de aquecimento para imersão nutricionista de consultório, que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março, tá bom? Finalzinho desse mês, evento online e gratuito, e é só você preencher com seu nome e com seu e-mail no link na descrição aqui desse vídeo. Eu vou te ensinar tudo que você precisa aprender para atender em 10 dias com segurança, entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. E se inscreve logo, Nutri. Por quê? Porque é um evento rápido, né? Vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março. As aulas vão ficar gravadas por pouquíssimo tempo, só mesmo durante essa semana. E às vezes a gente acaba se distraindo com outras questões, não se inscreve, perde o prazo, perde o evento e depois fica mandando mensagem no inbox. Não vou liberar as aulas novamente. Beleza? Então, 28, 29 e 30 de março, fazendo a sua inscrição agora, você vai ser direcionado para um dos grupos do WhatsApp que tem vaga. Então, por lá você vai receber as notificações sobre o evento quando as aulas forem liberadas, e aí é mais difícil você se esquecer, beleza? E vai ter também, na semana que vem, as lives de aquecimento, as aulas de aquecimento. Amanhã tem mais uma, essa semana. Essa foi a primeira aula, amanhã temos mais uma aula de aquecimento e semana que vem, de segunda a sexta, teremos as lives de aquecimento. Então se inscreve que você vai receber todas as notificações pelo grupo, beleza?
Convido a todos que ainda não são inscritos no canal. Para se inscrever é só clicar nesse botão vermelho embaixo do vídeo. Deixa o like nesse vídeo também, encaminha para os seus amigos, encaminha para os seus colegas estudantes de nutrição. Manda o link da imersão para grupos, seus grupos da faculdade. Vamos botar essa galera para estudar. E segue lá no Instagram também. No Instagram tem caixinha de pergunta todo dia. Tem novos conteúdos ali sendo postados no feed todo dia. E é isso. Nos vemos agora amanhã na nossa segunda aula de aquecimento para imersão nutricionista de consultório. Pessoal, tchau, tchau e até amanhã.